Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos falar sobre movimentos orbitais de astros e satélites. Vamos lá comigo, queridos. Bem, objetivo: estabelecer uma conexão entre o movimento circular de corpos da Terra e fora dela. Bem, o que precisamos saber para essa aula? É importante que você tenha compreendido aulas de gravitação, a questão de lei de Kepler de movimento, certo? E, a partir disso, vamos começar a entender o que é força, né? Vimos anteriormente que a Lua orbita a Terra, a qual orbita o Sol devido à ação de uma força gravitacional. Mas o que é força, afinal, né? Nós apenas supomos que existe alguma coisa vinda do Sol, né, que faz com que tenha esse movimento como a gente conhece, certo? Mas até agora a gente não falou o que é força. A força em si é uma grandeza física que está relacionada com o estado de movimento, certo? De um corpo. Ou seja, essa força, a grandeza, ela é responsável por alterar, né, o estado de movimento de um corpo. Então, os objetos eles tendem a permanecer no chamado estado de movimento. A gente vai falar isso na primeira lei de Newton, né? Então, você tem lá, por exemplo, se um objeto está parado, a sua quantidade de movimento a gente pode dizer que é zero, certo? Mas se ele está em movimento, a sua tendência é permanecer nesse estado de movimento, certo? Lembrando que o movimento, nessa situação, nós vamos ver que está relacionado com a velocidade, certo? E como a velocidade ela é um vetor, você também mantém, e quando eu falo isso que mantém a quantidade de movimento, significa que estou mantendo a velocidade, eu estou mantendo a velocidade de uma trajetória reta, certo? Uma trajetória retilínea, ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido, e também com valor constante. Então, o estado de movimento está relacionado com essa questão aí, mas nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, a fundo. Ok, então, mas a rota da Terra não é constante? Né? Essa é uma dúvida que fica. A Terra descreve um trajeto que lembra um movimento circular, né? Como está sendo representado aqui nesse esporte que é o martelo. Então, há uma força que altera a direção de sua velocidade por meio de aplicação de uma aceleração centrípeta. É como gerar a pedra presa a um barbante, como você está vendo aqui nesse caso. Então, o que acontece é que para poder manter essa trajetória circular, né, entre aspas, circular aqui, aparentemente circular, existe a necessidade de uma força que a gente chama de força centrípeta. Essa força centrípeta, nesse caso, ela é a força gravitacional. Da mesma ideia de que a força centrípeta para poder manter esse movimento que você está vendo no vídeo ali do martelo é a força de tração na qual o barbante está fazendo sobre o peso e também, né, está fazendo sobre a mão do atleta, certo? Sendo que no momento em que o atleta para de ficar segurando, né, o martelo ele vai em linha reta, certo? Porque não tem mais essa aceleração centrípeta atuando. Bem, o que é aceleração centrípeta? Todo objeto em uma trajetória circular apresenta uma aceleração centrípeta, isto é, o vetor que sempre aponta para o centro da trajetória circular. Diferentemente da aceleração vista no movimento uniforme, ela não altera a velocidade, mas sim altera a direção e o sentido dessa velocidade, certo? Então a formulazinha da aceleração centrípeta ela é essa aqui, v ao quadrado, a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r. Bem, vamos falar um pouquinho sobre essa força centrípeta aqui, né? Então, quando a gente fala em força, não podemos esquecer do nosso menino prodígio aqui, o nosso Galileu, certo? Newton elaborou um conjunto de leis que veremos melhor, né, mais tarde. Mas podemos adiantar que uma delas, chamada lei da inércia, afirma que todos os corpos tendem a manter seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força interfira alterando a sua velocidade. Então veja que a alteração da velocidade não está apenas relacionado com a alteração do seu módulo, do seu valor, mas também na sua direção e sentido. Porque, como eu estou frisando várias vezes aqui, velocidade é um vetor. E se é vetor, ele tem módulo, direção, sentido. Certo? E essa força que altera essa direção e sentido, a gente chama de força centrípeta, como vocês estão vendo aqui nesse GIF, né? Você tem um carro fazendo uma curva. O carro fazendo essa curva, você tem a atuação de uma força centrípeta, que é uma força que puxa para o centro da trajetória, né? Que acaba fazendo com que ele promova. Então, o que acontece? Constantemente, né? Se você for analisar, você tem a trajetória
a trajetória circular, e essa trajetória circular, constantemente, você está fazendo a correção dela. Ou seja, a tendência do veículo, pela primeira lei de Newton, é em linha reta, seguir, né, o vetor velocidade. Só que, constantemente, a força centrípeta vai fazendo um alinhamento, irá fazendo uma correção nessa trajetória, ok? Bem, para poder entender um pouquinho melhor essa questão, eu vou fazer um exercício com vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Os satélites, tanto naturais como a Lua, assim como os artificiais, giram em torno dos planetas. Qual é a força que age neles e por que eles não caem nos planetas ou não saem fora de órbita? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem discutir essa questão e daqui a pouco a gente volta para resolver.
E aí, meus queridos, conseguiram matar essa? Eu acho que sim, com certeza, né? Mas olha aqui, ó. Né, qual é a força que age neles para que, né, que eles não caiam nos planetas ou fora da sua órbita, né? Os satélites giram em torno dos planetas em função da ação da força centrípeta, que é nessa situação em que a força é a atração gravitacional. As forças do planeta ao satélite e do satélite ao planeta são iguais, mantendo a órbita constante, né? Tem aqui outras leis que a gente irá falar um pouquinho melhor para vocês, que é a terceira lei de Newton. Mas vejam, né, que é a força gravitacional que faz isso. Então vejam que a força centrípeta, ela não é uma força, né, é um tipo de força, mas ela, nesse caso, atua, né, como atrás de alguém. No caso, está atuando sobre a força gravitacional, certo? Beleza? Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre essa força centrípeta. O que a gente tem? A força, de acordo com a segunda lei de Newton, ela é dada pelo produto da massa pela aceleração, certo? E aí, nessa questão, nós vamos ter, nesse movimento circular, uma situação mais generalizada. O que seria? Nós teríamos uma ideia de que você teria uma força tangencial, que promove uma aceleração tangencial, e uma força centrípeta, que promove uma aceleração centrípeta. O que seria essa força tangencial? Seria quando você está, nesse caso, mudando o módulo da velocidade. Ou seja, eu estou aumentando a aceleração. Estou, por exemplo, vindo para Curitiba, para poder gravar essas aulas aqui. Né? Eu venho com o meu carro, eu estou entrando, acelerando na curva, né? Ou seja, aumentando a velocidade, eu teria uma força tangencial. Certo? Agora, essa força tangencial, ela irá aumentar a velocidade do vetor velocidade. Agora, a força centrípeta, ela é responsável por, nesse caso, manter a direção e o sentido, certo? Por alterar, melhor dizendo, responsável pela mudança, por alterar a direção e o sentido do vetor velocidade. Então, por isso que, independente se o movimento é acelerado ou não, no caso do movimento circular, sempre vou ter a força centrípeta nesse passo, porque ela é responsável por manter isso, certo? E essa força centrípeta, como a gente já viu anteriormente, você tem sempre em direção ao centro. Né? E aqui você tem a força resultante neste caso, né, que é a combinação da força tangencial, caso ela exista, com a força centrípeta ali. Então veja um carro fazendo uma curva. Você sabia que todo carro em um movimento tende a andar em linha reta, né? Isso, né, considerando uma pista plana, em que atua resultante centrípeta, é a força de atrito entre os pneus e o solo, que aponta para a direção do centro da Terra. Então, como eu disse para vocês, né, o atrito, nesse caso, é o responsável por manter a trajetória curvilínea do sistema, certo? Como a força gravitacional é responsável por manter, né, o movimento do satélite, como também o movimento de lançamento de um martelo, é responsável pelo barbante e a força do atleta. Essa aceleração centrípeta, como a gente já viu, nesse caso, ela vai atuar, né, dentro do movimento chamado movimento circular uniforme. Esse movimento circular uniforme, como a gente já viu anteriormente, ele está relacionado com uma velocidade constante. Mas mesmo assim, eu posso determinar a aceleração centrípeta utilizando essa relação V² sobre R, certo? E aí vem algumas questões. Por que a Lua não cai na Terra? Por que a Terra e o cometa Halley não caem no Sol? Por que o Sol não cai no centro da Via Láctea? Né? Por que a Via Láctea não cai no centro do universo? Aí vem uma questão. Quem disse que eles não caem? Na verdade, eles estão constantemente caindo. Né? Daí você pode perguntar assim, como assim, professor? É muito simples. Para entender melhor por que os satélites naturais e artificiais orbitam os corpos celestes, devemos entender que esse objeto se encontra em um estado de queda livre, chamada queda infinita, certo? Ou seja, cai, mas não tem um ponto final de trajetória. Então, olha, eu vejo o que acontece aqui, né? Constantemente, a velocidade, né, a aceleração centrípeta, a gravidade está puxando o objeto para dentro. Só que como este apresenta uma velocidade, certo? A velocidade está querendo sempre escapar desta. Então existe um jogo, né, um rearranjo ali entre a aceleração com a velocidade, fazendo com que você mantenha essa trajetória curvilínea, né? Em aulas anteriores, a gente estávamos falando sobre empoderabilidade dos astronautas na Estação Espacial Internacional. Percebemos que sua trajetória é elíptica
e permanece ao redor da Terra. O mesmo vale para as órbitas da Lua, da Terra ao Sol, do cometa Halley e Via Láctea. Então percebo, né? A gente calculou aqui que nesse exercício aqui, por exemplo, na ISS, a gravidade não mudava muito, né? Mas o fato deles estarem orbitando a Terra significa que sim, existe uma aceleração gravitacional e junto com essa velocidade você consegue visualizar, né, essa força centrípeta e que no caso puxa o objeto para o centro do planeta, né? Mas ao mesmo tempo existe a compensação com relação à sua velocidade. Bem, vamos lá então, vamos fazer mais um exercício aqui. Então ele diz o seguinte: um ciclista treina em uma pista circular, executando um movimento circular uniforme com velocidade de 72 km por hora, sendo que a pista tem um raio de 80 metros. Determine o valor da aceleração centrípeta. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem calcular essa questão, daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Ele é relativamente simples, né? Então, olha aqui, é um exercício bem mais matemático. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Tira os dados, né? Então, nós temos que a velocidade é 72 km por hora, ou 20 metros por segundo, que o raio desse caso é 80, certo? Então, é importante, como o raio está, no caso, em metros, né? Você tem ali a velocidade de 100 metros por segundo e aplica na equaçãozinha ali, né? Então, lembrando, como é que eu converto de km por hora para metros por segundo, divide por 3,6. E a partir desse eu faço a relaçãozinha, que a aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R. Eu faço, né, aqui a questão da resolução, fica 20 ao quadrado sobre 80. Resolvendo essa questão, acho que a aceleração centrípeta é igual a 5 metros por segundo. Ok? Beleza? Tranquilidade. Então, vamos lá, queridos. Isso aqui é um exercício bem simples, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Vamos falar sobre os satélites. Os satélites são corpos que giram em torno da Terra, sendo atraídos por a força da atração gravitacional. Originalmente eles eram naturais, mas agora, com o avanço da ciência, existem diversos satélites artificiais em torno da Terra, né? Então, você tem aí, os satélites artificiais exercem uma forte influência no nosso modo de vida atual, né? O acesso à internet, comunicação de celulares, tudo mais, se dá graças à grande quantidade ao uso de satélites. E existe uma grande quantidade, né, de satélites em torno da Terra. Inclusive, se você for pesquisar na internet, vai perceber que é tanto que muitas vezes acha que tem envolvendo com lixo espacial, né? Então, eles têm diversas informações do cotidiano. E eu trouxe alguns tipos aqui para vocês. Vejam, né? Nós temos o satélite meteorológico, tão importantes para as previsões do tempo, né? Que eu tenho um exemplo aqui que seria o Meteosat. Tem os satélites de exploração espacial, como o Hubble. Tem os sinais, por exemplo, de comunicação, né? Os satélites de comunicação, como os sinais de televisão, telefonia, internet, como o BrasilSat, certo? Tem os satélites do tipo científicos, do tipo militares, né? Que são aqueles que são relacionados com a questão da estratégia militar do país, e você tem o chamado o satélite de geoposicionamento, que são 24 satélites, né, chamado de Navistar, e controlados pelo DoD, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Certo? Então veja, né, quanta informação você tem em função desses satélites, e eles estão orbitando a Terra graças à questão do conhecimento da força centrípeta, força gravitacional, aceleração centrípeta e outras coisas mais. Então, para saber mais, né, existe aqui um linkzinho para vocês poderem clicar e vocês poderem ver, né, a possibilidade das órbitas da Terra e anéis e tudo mais. Bem, então o que a gente viu hoje aqui, né, falamos sobre a questão do que é força, falamos o que é aceleração centrípeta, né, e falamos aqui sobre a força centrípeta, ok? Então, nossas referências estão aqui e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Revise novamente esse slide aqui e nos conversamos num próximo momento. E até mais, queridos!